E aí, pessoal, hoje a gente vai ver como comprar placa de vídeo para computador. Então, a primeira coisa que a gente tem que saber são os nomes dela, né? A gente pode chamar placa de vídeo também de placa gráfica, ou do inglês Graphics Card. A gente também tem só o componente aqui dentro, que é chamado de GPU, ou Graphics Processing Unit. A GPU, muita gente chama como se fosse a placa de vídeo toda, mas na verdade, a GPU é só um chipzinho pequeno que fica aqui na placa de vídeo. O resto é a placa de vídeo, é a Graphics Card, e a GPU seria o pequeno. Não tem problema também falar errado isso, eu também várias vezes me refiro como GPU sendo isso daqui tudo, e não tem problema nenhum. Então beleza, para que serve uma placa de vídeo? A placa de vídeo, basicamente, ela realiza milhares, milhões de operações em paralelo que vão permitir com que ela consiga processar várias informações ao mesmo tempo. E a função dela, claro, é jogar essas informações para a tela do nosso computador, para que a gente consiga ver. Então ela é muito importante mesmo quando a gente quer jogar, porque toda hora está renderizando e aparecendo uma imagem nova ali no monitor. Quando a gente vai fazer edição de vídeo, renderização, projetos 3D, tem pessoal que usa AutoCAD, programas 3D também, isso tudo vai demandar da placa de vídeo para executar essas operações. Mas aí que tá, existem mais de um tipo de placa de vídeo, né? Existe a placa de vídeo dedicada, que é essa que eu tô sacudindo aqui desde o início do vídeo. Essa daqui é até um modelo bem antigo, depois a gente vai falar dele. E tem a placa de vídeo integrada. Peraí, mas isso aqui não parece uma placa de vídeo, né? Na verdade, isso é um processador e a placa de vídeo tá aqui dentro. Pequenininha, ela tá aqui dentro. Então não existe isso de, meu computador não tem placa de vídeo. Todo computador tem uma placa de vídeo sim, seja ela dedicada ou integrada. Mas existe também um terceiro tipo, eu vou mostrar aqui. O terceiro tipo seria basicamente usar um adaptador desses daqui para conectar uma placa de vídeo dedicada e a gente forma a placa de vídeo externa, a eGPU. E aí, a eGPU, ela só vai ser usada em notebooks para quando a gente quer aumentar um pouco o desempenho, tem várias coisas de compatibilidade, então nem sempre é a melhor opção. Elas têm aqui uma parte que é a GPU, que é esse chip aqui, é aqui que faz todo o processamento, e no caso é aqui que a NVIDIA ou a AMD vai fabricar, e tem aqui o resto da placa, que é um circuito integrado. Aqui a gente vê as memórias RAMs, os módulos de memória RAM da GPU, que a gente vai chamar de VRAM. E ela vai ter uma geração, essa memória, e essa geração da memória RAM a gente vai chamar de GDDR. Isso é para diferenciar, porque a memória RAM mesmo a gente chama só de RAM ou DRAM, e a DDR, a geração da memória RAM, é DDR e não GDDR. A placa de vídeo, ela precisa fazer muitas operações por segundo, E aí ela tem aqui esses módulozinhos de RAM, e isso já comunica direto com a GPU. E essa RAM não tem nada a ver com a RAM do computador. E a gente vê os valores lá, tem 4 GB, 8 GB, quanto mais melhor para poder armazenar as texturas e tudo que vai ser mostrado na tela. Então para jogos hoje, jogar em 4K, 1440p, é muito importante a gente ter muita VRAM. Olha, uma coisa que é importante eu mencionar é que as especificações da placa de vídeo não são a coisa mais importante que a gente vai olhar. Tem umas coisas boas da gente olhar, por exemplo, é bom a gente olhar a quantidade de VRAM que ela tem. É bom a gente olhar também quais que são os conectores que tem aqui, que esses conectores PCI Express que vão na fonte, para alimentar a placa de vídeo. Tem umas que nem tem esses conectores aqui, mas é bom a gente ver isso também. E basicamente, a potência que ela consome, tem algumas coisas que é importante nas especificações. E também os conectores que ela tem aqui para conectar vídeo. Por exemplo, essa aqui é antiga, só tem 2 DVI, a gente nem usa mais isso daqui. A gente compra mesmo a placa de vídeo, não são só pelas especificações, a gente tem que olhar muito mais as comparações de testes em jogos, programas que a gente vai usar, do que só ficar olhando aí as especificações, tentando adivinhar. Por exemplo, tem muita gente que fica comparando a frequência de uma placa com a outra. A frequência de base, de boost, de uma placa de vídeo vai dizer pouco do desempenho real mesmo dela. No e-book, que eu vou deixar aqui embaixo, vai ter mais detalhado essa questão das especificações. Eu não acho isso muito importante da gente ficar cobrindo nesse vídeo. O que é importante mesmo, eu vou falar na hora do que você vai olhar para comprar a placa de vídeo. Essa placa de vídeo que eu tenho aqui no meu computador, que está até ligada agora, é uma placa de vídeo da Sapphire, mas quem fabrica o chip dela é a AMD. Já essa outra placa de vídeo aqui, essa antiga que eu estava mostrando desde o início do vídeo, ela é fabricada pela NVIDIA. Então, tem basicamente esses dois grandes fabricantes de placa de vídeo. Elas vão fabricar os chips gráficos. Mas quem vai fabricar realmente a placa toda, raramente são eles. Até que alguns modelos, eles mesmos que fabricam, mas não, na maior parte das vezes, os fabricantes são outros. Por exemplo, essa daqui mesmo é da Zoggs. Aquela minha ali é da Sapphire. Primeiro dos fabricantes do chip. Qual que você escolhe? Você escolhe uma placa de vídeo da AMD ou da NVIDIA? Não é bem assim, porque as duas têm modelos muito bons e basicamente elas competem em todos os setores ali do mercado.
A topo de linha hoje, que é a RTX 3090, ela realmente é da NVIDIA e não tem nenhuma da AMD que chega no mesmo desempenho. Então hoje, se a gente fala do máximo de desempenho, é NVIDIA. Na verdade, sempre foi assim. E também a gente sabe que a NVIDIA domina melhor as novas tecnologias, como por exemplo, inteligência artificial, nos DLSS que eles colocaram nas placas de vídeo, e também o RTX que foi introduzido aí por eles, é superior ainda ao RTX utilizado nas placas de vídeo da AMD. Então a gente sabe que a NVIDIA tem um pouco de liderança tecnológica e consegue uns produtos com desempenho um pouco maior. Só que a AMD vai oferecer produtos também que vão competir em quase todas as faixas de preço, muitas vezes com custo-benefício até melhor. Então não existe isso de estar certo ou errado comprar AMD ou NVIDIA. Pode ser que você encontre um preço por desempenho bem melhor como a da NVIDIA ou como a da AMD, que é até mais comum encontrar um preço por desempenho melhor. E aí isso aí vale a pena fazer uma comparação. Não vá assim fechado numa só. Essa questão de compatibilidade eu ainda vou falar, mas é muito tranquilo com placa de vídeo. Não importa, você pode escolher qualquer placa de vídeo e colocar no seu PC que vai funcionar. Outra coisa legal das placas da AMD é a sincronia que ela tem com a tela, que é utilizado o protocolo FreeSync. Esse FreeSync, ele é um protocolo aberto, então os monitores que utilizam FreeSync são até mais baratos do que os monitores que utilizam o G-Sync, que é o protocolo lá da NVIDIA, que acaba custando mais os monitores. Então no custo-benefício geral, às vezes sai mais barato uma placa da AMD do que uma da NVIDIA. Mas isso é muito pessoal, tem gente que prefere uma, tem gente que prefere a outra, e no geral não tem como você errar em qualquer uma delas. Também, uma coisa que não tem que preocupar muito é qual é o fabricante da placa de vídeo em si. Existem algumas que vão ter uma ventoinha só, como essa daqui, aquela minha ali que tem 2 ventoinhas, outras que tem 3, outras que vão ser mais espessas, vão ter características diferentes, vão fazer até um overclocking, né, que é aumentar a frequência de fábrica. Vão ter designs diferentes, então isso importa bastante. Tem umas que vão ser mais bonitas, com um design melhor, e outras que vão ser realmente um pouco mais feias. E aí, a escolha do fabricante, por exemplo, Galaxy, MSI, não vai afetar tanto o desempenho da placa. Então, o que vai afetar mais é o chip que você escolhe. Não o fabricante, assim, da placa. Afeta um pouco o desempenho, às vezes a questão de temperatura, ruído, afeta, mas não é aquela coisa uau que vai mudar 20% do FPS. Não é assim também, não. Agora vamos então para a parte mais importante desse vídeo. Como comprar uma placa de vídeo. Bom, a etapa 0, antes mesmo da gente começar a pensar, é ver se você precisa de uma placa de vídeo dedicada. Como eu falei, as placas de vídeo dedicadas são essas maiores aqui e elas vão entregar um desempenho melhor. Mas hoje em dia, as placas de vídeo integradas também vão entregar um desempenho bom e muitas vezes um custo-benefício melhor. Aí a questão é o seguinte: se você vai montar um computador que é para uso básico, uso dessas coisas apenas, um computador para assistir Netflix, ouvir música, surfar na internet, para pacote Office, assistir vídeo no YouTube, esse tipo de coisa, um computador só para isso, você não precisa de uma placa de vídeo dedicada. Isso vai te custar mais caro, vai ser mais pesado. Então até se um cliente seu for montar um computador assim, oriente a pegar uma placa de vídeo integrada. E aí você escolhe um processador legal já para o uso dele, já vai ter uma placa de vídeo integrada bacana. Tem que olhar processadores que tem placa de vídeo integrada, né? Mas você olha lá na descrição, se tiver uma placa de vídeo integrada, beleza. Se você ainda for jogar o computador para alguns jogos leves, além dessas coisas que eu falei, ainda uma placa de vídeo integrada vai satisfazer. Então hoje em dia você consegue jogar até em Full HD, em vários jogos com uma placa de vídeo integrada. Então se você for jogar jogos mais leves, se quiser não se preocupar tanto em ter o máximo FPS, o máximo desempenho, mas só para divertir, às vezes uma placa de vídeo integrada, como por exemplo a do Ryzen, que ficaram boas aí no passado, às vezes é uma boa e vale a pena dar uma olhada nisso. Agora, se você está falando de jogar realmente os últimos jogos com a configuração gráfica alta, né, com os gráficos realistas, ou você vai trabalhar com renderização e tudo mais, aí você precisa de uma dedicada. E aí a gente segue aqui. Então beleza, se você identificou que precisa da integrada, já morreu aí, é só olhar um modelo bacana e até se for uma integrada para jogos, vamos continuar olhando aqui que a gente ainda vai falar algumas coisas interessantes. Agora vamos para a etapa número 1, que é pesquisar o que você quer rodar na sua placa de vídeo para aí definir qual placa de vídeo que a gente quer. Se a gente quer um computador para rodar vários jogos e o jogo Warzone, por exemplo, vai ser mais pesado, a gente pesquisa aqui, ó, configurações recomendadas Warzone. E aí aqui a gente vai encontrar alguns sites, né? A gente pode olhar mais de um se a gente quiser ter certeza, mas vamos falar as configurações recomendadas para o PC. E aqui a gente tem a placa de vídeo, por exemplo, ele recomenda no mínimo uma GTX 970, 1660 ou Radeon aqui R9 390 ou RX 580. Então ele dá algumas placas de vídeo recomendadas para poder jogar esse jogo. Se for
para rodar algum programa, por exemplo, Lumion, programa de arquitetura. Lumion, requisitos, vamos colocar mínimos também. Pode pesquisar os mínimos se a gente quiser só rodar. O Lumion mesmo, ele fala aqui, ó, placa gráfica com mínimo 2.000 pontos no Passmark e 2 GB de memória VRAM que a gente falou já nesse vídeo aqui, né? Então a gente precisa pelo menos garantir isso da placa de vídeo, DirectX 11 ou posterior. Isso daqui já dá uma ideia de qual placa de vídeo. Com a placa de vídeo inicial, o que a gente vai fazer é entrar nessa planilha aqui, que eu vou deixar na descrição do vídeo também, para quem for membro ou tiver pelo Hotmart. E aqui a gente tem aqui, ó, compilei várias placas de vídeo. A pontuação, isso aqui foi baseado no Tom's Hardware, eles fizeram esse ranking aqui. E aí tem algumas informações, como a frequência base boost, que não precisa preocupar tanto, o tanto de potência que ela vai consumir, e o preço que eu fui coletando aí na internet toda. Deu um trabalhão achar isso é janeiro de 2022, mas claro que esse preço vai mudar aí com o tempo, né? E aí a questão de custo-benefício. Então o custo-benefício aqui foi só uma fórmula que eu peguei a pontuação dela e dividi pelo preço para achar um valor aqui. Depois eu multipliquei por 100 mil só para ficar um valor bonitinho aqui. E aí todos eu fiz isso. Então quanto maior o valor aqui, melhor o custo-benefício. Um comentário só que não é essas, por exemplo, 3090, não é que o custo-benefício dela é muito ruim assim, 5.6 e tem outras aqui 13. Na verdade, é porque os recursos como DLSS e o Ray Tracing, eles não foram muito utilizados nesse teste, então não foi, assim, foi usado ao máximo. Então tem uma limitação esse teste, é só para ter uma ideia mesmo. O que eu quero que você olhe aqui, tenha uma ideia, é a questão, por exemplo, a gente já olhou que para o Warzone lá, a gente precisava de no mínimo 970. Aqui ela está com um desempenho de 22,1% comparada, né, lá com a melhor placa. Então se a gente pegar uma placa um pouquinho pior, por exemplo, a 1650, provavelmente vai dar. Se a gente também for olhando modelos aqui melhores, com certeza vai dar também. Então aqui a gente já tem várias placas que a gente pode comparar se o nosso objetivo é rodar o Warzone aí com configuração recomendada. Supondo que aqui a gente ficou na dúvida entre uma 970, que na verdade a gente nem encontra para comprar novo. Se a gente quiser novo hoje, vamos falar de 1650 e RX 570. Então vamos lá, a gente vai colocar aqui no Google, ó, RX 570 versus 1650. E a gente vai olhar vídeos no YouTube que vão comparar essas placas. E com isso dá para ter uma ideia de qual placa de vídeo aí que a gente vai precisar para o computador. Uma coisa que eu também vou falar para você tomar cuidado são esses sites, por exemplo, Versus, Technical City, vamos ver, tem outros aqui, tem o User Benchmark também, que são sites que só vão comparar a placa sem mostrar o teste de uma forma meio assim duvidosa. Esses sites aqui, eles podem dar uma noção, mas eu recomendo que você realmente depois consulte os vídeos, porque vai ser uma informação mais precisa de alguém que fez o teste ali e você vê rodando o jogo, dá para ter uma ideia melhor. É interessante também na hora de comprar uma placa de vídeo a gente olhar as tecnologias proprietárias lá da placa, por exemplo, as RTX 2060 para cima, ela já tem o Ray Tracing, que é uma tecnologia que não tinha antes. Então se você quer esse grau de realismo nos jogos, você precisa olhar certos recursos, certas tecnologias específicas que a placa tem. E aí você vai pesquisar por isso. Se a gente pesquisar aqui 1650, que é aquela que a gente estava olhando, GTX 1650, e a gente vai no próprio fabricante, a gente vai ter várias informações da placa, especificações completas dela. E aí aqui também a gente vai ter uma noção dos recursos, por exemplo. O que ela tem, né? GPU Boost, Game Ready Drivers, G-Sync, né? Compatível. E aí se for, por exemplo, uma placa de vídeo RTX, ela vai ter o Ray Tracing, que essa daqui mesmo não tem. Então a gente tem que olhar esses recursos na placa de vídeo. E agora a quinta etapa, que a gente vai olhar qual GPU que a gente vai comprar dentre os vários modelos. Por exemplo, a 1650, ela é fabricada aqui pela Asus, pela Ghost, essa fabricante. Ela tem modelos aqui da Phoenix, Galaxy, vários fabricantes que vão fabricar a mesma placa. Qual que a gente escolhe? Basicamente, é bom a gente ver as especificações completas dela, mas aí é aquela coisa, a gente vai ver o design que mais agrada, por exemplo, vai ver se você achou essa mais bonita que a outra, vai ver a quantidade de ventoinhas, vai ver o espaço que aquilo vai ocupar no seu gabinete, outras questões, né, como também se ela tem LED e também se ela tem até um overclocking. Essa daqui já tem um OC, que é um overclocking, ela talvez tenha um desempenho um pouquinho melhor. Pode ser que até entre um modelo e outro, ó, 4 GB esse daqui também é de 4, mas pode ser que uma 1650, no caso, talvez um fabricante coloque mais memória de vídeo nela, e aí ela fica um pouco diferente das outras. Então é bom a gente olhar tudo antes de tomar a decisão final.
Essa escolha do fabricante não é a mais crítica, não vai mudar tanto o desempenho, igual eu já disse. Então, só para fazer um resumo das 5 etapas para a gente escolher placa de vídeo. A primeira delas é ver os jogos e programas que a gente vai rodar, e com base nessas recomendações a gente já vai ter um start, né? Para onde começar a olhar a placa de vídeo, quais modelos ali compatíveis. A segunda etapa vai ser olhar naquela planilha lá para ver modelos semelhantes, talvez um pouco melhor, menor, dar uma olhada no preço para ter uma ideia do que a gente pode pagar. Outra opção também nessa etapa é já ver, eu posso pagar 5 mil na placa de vídeo, então já vai lá nas placas de 5 mil e compra uma que seja um bom custo-benefício nessa faixa. Na terceira etapa a gente vai pegar essas GPUs, essas placas de vídeo candidatas, e aí vai comparar ela olhando os FPS em jogos, em testes reais. Depois a gente vai verificar se tem algum recurso que a gente precisa da placa de vídeo, alguma coisa assim que mudaria a nossa escolha, até entre a AMD ou a Nvidia. E por último, a gente vai escolher o fabricante e o modelo final, que na verdade eu me importo às vezes mais com o preço, e se já for um fabricante ok, do que ficar olhando exatamente ali, mas vão ter algumas diferenças. E agora, pessoal, eu vou fazer um reforço aqui. A gente escolhe a placa de vídeo com base no que a gente quer rodar no computador e com testes reais. A gente não escolhe a placa de vídeo com base em especificação de fabricante. Deixa isso de lado. O fabricante vai falar a frequência, vai falar um tanto de coisa, mas a gente escolhe com base aí nos testes reais dessa placa. E isso é um ponto muito crucial. É um componente que a gente vai gastar muito, então a gente tem que fazer a escolha certa. E é um dos principais componentes do computador, por isso eu resolvi que ele fosse até o primeiro. A gente começa o computador escolhendo a placa de vídeo. Então, como a gente começa por ela, a gente não tem que preocupar com compatibilidade, né? Porque o PC todo vai se montar ao redor dela, e aí isso não é uma preocupação. Mas eu vou comentar aqui, por exemplo, se você for fazer o upgrade da sua placa de vídeo, o que você tem que olhar em questão de compatibilidade. A compatibilidade com a placa-mãe é muito simples. A gente tem esse conector aqui, que é o PCI X16, e que toda placa-mãe moderna vai ter também. Então toda placa de vídeo, toda placa-mãe, conector, funciona. Todas vão funcionar. Uma outra exceção, eu já vi um caso raro lá no Reddit, de um cara que falou que teve que fazer uma atualização na BIOS e tal, mas no geral, placa de vídeo e placa-mãe é só encaixar qualquer modelo de qualquer uma. Mas esse PCI aqui, o X16, ele tem gerações. A maioria das placas de vídeo hoje são de terceira geração, do 3.0. E algumas placas-mãe, elas vão ser de 3.0 ou 4.0. Se a placa-mãe for 4.0 e você conectar um 3.0, não tem problema. Se também for o contrário, se a placa de vídeo for 4.0 e a placa-mãe for 3.0, não tem problema, vai funcionar, mas aí você pode perder um pouquinho de desempenho. Então, é bom que a placa-mãe ela seja da versão igual ou superior à da placa de vídeo nessa questão de geração do PCI Express. De placa-mãe também, normalmente a gente tem um slot ou dois, né, do X16 aqui. Se você for montar várias placas de vídeo, você tem que olhar essa quantidade de slots. Mas no geral, o custo-benefício mesmo está em montar um computador com apenas uma placa de vídeo hoje em dia. Já foi diferente no passado, mas hoje em dia uma placa de vídeo só já é ótimo. Hoje em dia ficar montando mais de uma não vale muito a pena do ponto de vista financeiro. A gente tem que olhar a compatibilidade com o monitor, tanto nas saídas de vídeo, por exemplo, essa aqui tem 2 DVI, se eu quiser usar, por exemplo, um HDMI, eu teria que colocar até um adaptador aqui. Então a gente tem que olhar a compatibilidade da placa de vídeo com o monitor. Tanto também nas tecnologias de atualização, igual eu já falei, aquela questão de FreeSync ou G-Sync. Então é bom a gente também estar ciente disso. Com o monitor também, não adianta nada a gente comprar uma placa de vídeo super poderosa que é capaz de gerar 240 FPS num jogo, sendo que o monitor ele está limitado a 60 Hz. A gente não vai ver essa placa de vídeo toda. Então, se você for comprar uma placa de vídeo muito boa e estiver passando de 60 FPS, por exemplo, na maioria dos jogos, é importante que seu monitor também tenha uma taxa de atualização alta para poder mostrar isso. A compatibilidade com a fonte também deve ser levada em conta. A fonte tem vários conectores, e tem alguns aqui que são o PCI Express. É bom a gente comprar as fontes que tem pelo menos aquela 2 vezes o 6+2. A gente tem que ver essa questão da alimentação dela para ver se a fonte vai ter um número de conectores suficiente. A gente também tem que ver a potência da fonte, se ela vai ser capaz de entregar toda a potência que a placa pede junto com o resto do sistema. Em relação ao processador, a gente tem que comprar um processador também equilibrado com a placa de vídeo. Não pode ser um processador muito ruim, senão ele vai gerar uma coisa que chama gargalo, e eu vou explicar isso em uma outra aula aqui do curso, mas o que você precisa saber hoje é que a placa de vídeo também não pode ser muito melhor que o processador, senão a gente vai ter essa questão do processador limitar o desempenho dela. Com a memória RAM não tem nada com nada, ou seja, memória RAM e placa de vídeo, uma coisa não tem nada a ver com a outra, no caso de placa de vídeo dedicada, porque ela já tem a própria VRAM, a memória RAM dela. Agora, no caso de placa de vídeo integrada, a memória RAM vai ser muito importante,
porque a memória RAM que a gente tem no computador, ela vai ser a VRAM também. Então, no caso de placa de vídeo integrada, é importante também a gente olhar com uma RAM rápida e uma RAM com uma quantidade boa também, porque uma parte dela vai ser tomada pelo vídeo. Por último também, é bom a gente olhar a compatibilidade com o gabinete. Vou mostrar aqui. Com o gabinete, a gente tem que olhar, primeiro, se ela cabe, ela não vai ficar batendo em nenhum outro componente, então a gente tem que olhar tanto a largura dela, assim, para ver se ela cabe no gabinete, mas não é a largura toda do gabinete, porque ainda vai ter a placa aqui, então a gente tem que ver se ela cabe na largura. A gente tem que ver também aqui, ó, o número de slots e quantos slots tem na placa. No caso, essa daqui, ó, tem 2 slots, então ela cabe aí na maioria dos gabinetes. E o comprimento dela, para ver se ela entra. Ó, essa daqui quase que não entra, então a gente tem que olhar também o comprimento. Bom, foi informação pra caramba nesse vídeo, mas como comprar a placa de vídeo é até uma coisa bem simples. Então acompanha aí o próximo vídeo do método que a gente vai comparar a placa de vídeo para decidir a melhor para o nosso bolso e para o melhor desempenho. Recomendo também depois da aula você dar uma revisada no e-book que eu vou deixar, porque além de todos os conteúdos que eu falei aqui, tem mais coisa e eu ainda coloco no final 10 dúvidas comuns que as pessoas têm sobre placa de vídeo e pode ser que até a sua dúvida mesmo esteja lá. Então, um abraço, até mais, pessoal!